As misturas podem ser classificadas em misturas homogêneas e heterogêneas. Uma mistura homogênea é aquela em que você não consegue ver diferença nem mesmo visual no aspecto dela. Como vocês podem ver, ao misturar sal com água, a gente não consegue ver diferença. É como se o sal não existisse mais ali, porque o sal foi dissolvido. Nesse exemplo da água e do sal, a água nós chamamos de solvente, que é aquilo que vai dissolver, e o sal nós chamamos de soluto, que é o que vai ser dissolvido, né? Ou seja, o que se dissolve nós chamamos de soluto, e o que vai dissolver nós chamamos de solvente. Nós também podemos chamar essas misturas de soluções. As soluções elas são formadas justamente por isso, por um soluto e um solvente. As misturas heterogêneas, nós conseguimos ver uma diferença. Como vocês podem ver, ao misturar areia com água, nós conseguimos ver a água e nós conseguimos ver também uma parte diferente, uma cor diferente que é a areia, que não se dissolve na água. E a isso nós chamamos de misturas heterogêneas. São misturas em que nós conseguimos ver uma diferença. E essa diferença nós chamamos de fase. No caso da areia com água, nós dizemos que ali tem duas fases, uma fase da água e outra fase da areia, né, que tem uma cor diferente que nós conseguimos notar. Nas misturas que estudamos até aqui, as substâncias elas mantinham as suas propriedades originais, mesmo após serem misturadas com outras. Por exemplo, ao misturar a água com o sal e a água com a areia, eles ainda continuavam tendo suas propriedades originais, tais como a densidade, os pontos de fusão e ebulição. E, quando isso acontece, nós dizemos que ocorreu apenas um fenômeno físico, em que as propriedades químicas das substâncias não foram mudadas, não se alteraram. Mas, por exemplo, se nós pegarmos e misturarmos farinha de trigo, açúcar, ovos, manteiga e fermento, pelo menos no início, você terá ainda as suas propriedades de cada uma dessas substâncias iguais, não vão mudar. Mas se você levar ao forno e esperar um tempo, várias transformações irão ocorrer ali em que vão alterar essas propriedades de todas as substâncias químicas que estavam dentro dessa mistura. E aí vai ser formado o bolo. Nesse caso, nós dizemos que ocorreu um fenômeno químico. Por quê? Porque as propriedades químicas das substâncias foram alteradas. Nós podemos ver vários exemplos de fenômenos químicos, né, de reações químicas no nosso cotidiano. Por exemplo, uma folha de papel sendo queimada. Quando essa folha de papel é queimada, a celulose, que era a substância original do papel, se transforma em fuligem e em alguns gases também. Ou seja, a natureza química da celulose foi alterada, diferentemente se esse papel fosse rasgado, a celulose continuaria sendo celulose. Quando o papel é rasgado, como a celulose não foi alterada em sua natureza química, nós dizemos que houve apenas um fenômeno físico. Esta reação do iodeto de potássio sendo misturada com o nitrato de chumbo, ambos são líquidos transparentes, porém, como vocês podem ver, quando misturados, é formada uma nova substância chamada de iodeto de chumbo, que ela é amarela e tem as propriedades específicas diferentes das suas substâncias originais. O iodeto de chumbo, esse amarelinho, ele é um sólido e ele se deposita no fundo do recipiente. Já as duas substâncias originais eram líquidas, transparentes. Isso evidencia uma reação química. E nós também podemos ver outros exemplos de reações químicas no nosso cotidiano, como, por exemplo, um pão assando no forno, um fósforo sendo aceso, ou um objeto de ferro enferrujando. São todos exemplos de transformações químicas que nós podemos ver no nosso cotidiano.